Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Estamos aqui gravando mais um vídeo para a disciplina de prática de ensino do curso de licenciatura em matemática, ministrada pela professora Carolina Lígia. E a disciplina é matemática instrumental. O tema abordado será sobre matemática financeira. E a parte do meu trabalho é juros simples. Me chamo Micael e faço parte da turma 274. O estudo dos sistemas de capitalização simples e composto, conteúdos da matemática financeira. É uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas econômicas, como previdência privada, poupança, investimentos ou financiamento de bens de consumo. Neste módulo, daremos continuidade ao estudo de porcentagem, acréscimo, decréscimos e regra de 3, abordado no começo do ano letivo, no caso dos outros colegas que apresentaram os trabalhos anteriores. Lembre-se que forma percentual, N%, pode ter outras representações equivalentes. No caso já foi apresentado a vocês a parte de porcentagem. Aprofundaremos tais conteúdos com o objetivo de compreender o funcionamento dos sistemas de capitalização simples e composto, dando ênfase ao segundo, devido à sua aplicidade no mercado financeiro. Bom, minha parte é sobre juros simples. Juros compostos vai ser ministrado pelo colega Guilherme. E vamos falar um pouco sobre os termos importantes da matemática financeira. Termos importantes de matemática financeira. Existem alguns conceitos de matemática financeira que são básicos e precisam ser definidos, pois sem eles, cálculos futuros ficam sem sentido. A seguir estão alguns deles. Capital. Recurso financeiro transacionado na data focal zero de determinada operação financeira. Sua sigla é representada pela letra C. Taxa. Coeficiente obtido da relação dos juros, representado pela letra I. Juros. Remuneração obtida a partir do capital de terceiros, representado pela letra J. Tempo. Tempo que certo capital aplicado a uma taxa necessita para produzir um montante. Mas o que é um montante? Montante é o valor monetário acumulado resultante de uma operação comercial ou financeira após determinado período, ou seja, soma de um capital mais os juros. Como é a fórmula do montante? É essa fórmula aqui. Montante igual a capital mais juros. Vale ressalvar uma observação importante em taxa e tempo. A taxa e o tempo sempre deve estar associado, certo? Taxa. A taxa sempre pode vir ao dia, ao mês e ao ano, certo? Taxa ao dia virá na sigla AD. Taxa ao mês virá na sigla AM. E ao ano virá na sigla AA. Tempo. Tempo virá em dia, mês ou ano. Vou dar um exemplo de taxa aqui, certo? Taxa, como é que eu poderei calcular uma taxa, um exemplo de 2%? Eu não posso calcular na minha fórmula de juros simples 2%.
eu devo levar ela para a área da porcentagem. No caso, ficará a mesma coisa de 2 sobre 100, que é igual a 2%. Isso facilitará sempre na nossa conta. Qualquer porcentagem sempre tem que ficar a porcentagem sobre 100. E o tempo sempre tem que ficar associado, como eu disse, à taxa, certo? Se eu tenho no tempo 2 anos, ficará 24 meses, porque um ano é 12 meses, 2 anos, 24 meses. No caso, na minha taxa aqui veio 2% ao mês. Então, eu tenho que trocar o meu tempo para ficar em meses e não em ano. Juros simples. Quando um capital C é aplicado durante T unidades de tempo e a taxa I de juros por unidade de tempo, incide apenas sobre o capital inicial de juros, que são chamados juros simples. J igual a I vezes C, juros obtidos do fim do primeiro período. J igual a I vezes C vezes T, juros obtidos no final de T períodos, T que é tempos. Assim, a fórmula de juros simples é J igual a C vezes I vezes T. Para fixarmos sempre essa fórmula, é J igual a CIT, certo? E aqui também está a fórmula do montante, que é M igual a C vezes, ou C mais J, certo? Que é capital mais juros. Vamos fazer aqui um exemplo. Um capital de R$ 800 é aplicado a juros simples, a uma taxa de 5% ao mês, durante 2 anos. Determine o montante ao final. Primeiro, vamos colocar em evidência o que a questão nos dá. Nosso capital vai ser 800 reais, certo? A nossa taxa vai ser 5% ao 5% ao mês. E o tempo vai ser 2 anos, certo? Só que vocês lembram que a taxa e o tempo sempre devem estar associados. No caso aqui, a taxa está ao mês e o tempo está em anos. Então, 2 anos equivale a 24 meses, certo? E esses 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Vocês vão ver que isso facilitará na hora da nossa resolução desse problema. Qual é a fórmula de juros simples? J é igual a CIT, que é capital vezes taxa vezes tempo. Então, vamos montar. Juros
vai ser igual. Quanto é o nosso capital? 800 mais 5 sobre... Ou mais não, perdão, é vezes. Vezes 100 vezes 24, certo? Então vamos lá, vamos fazer essas operações. Vocês concordam comigo que aqui eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, certo? 8 vezes 5 é 40. E 40 vezes 24 é 960, certo? Então, J vai ser igual a 960 reais, certo? Mas só que ele pede para calcular o determinante, o montante final. Então, qual é a fórmula do montante? A fórmula do montante é M igual a capital mais juros, certo? Então, quanto é que vai dar? M é igual. Quanto é meu capital? 800 mais quanto é os juros? Os juros a gente acabou de descobrir aqui embaixo, certo? É 960. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 800 é 800 reais mais 960 reais vai dar igual a 1.760 reais. Então, meu montante final vai ser 1.760 reais. Pronto. Só na prática a gente vai conseguir entender melhor como se aplica a forma de juros simples. Então, em outros exemplos que vai vir a seguir, eu vou explicar mais a fórmula de juros simples e a fórmula do montante. Vamos para o nosso segundo exemplo. Um banco oferece rendimento de 8% ao mês. Se uma quantia de R$ 600 for aplicada nesse banco, vejamos que a quantia do cliente terá em sua conta ao final de um mês, certo? Então vamos calcular, vamos colocar primeiro tudo em evidência, certo? Capital, taxa e tempo. Nosso capital, ele dá aqui é R$ 600. A nossa taxa é 0,8% ao mês. E o nosso tempo que ele dá é 1 mês. Como nossa taxa, nosso tempo estão em meses, não iremos precisar mexer no tempo. E sim temos que mexer no 0,8% que está em porcentagem para transformá-la em fração para facilitar a nossa vida e a nossa conta. No caso fica 0,8 sobre 100, certo? Qual a nossa fórmula de juros simples? É J igual a C vezes I vezes T. Capital vezes taxa vezes tempo, certo?
Vamos lá. Juros é igual a... Qual é o nosso capital? R$ 600 vezes 0,8% sobre 100, certo? Vezes nosso tempo, que é um mês, certo? Só os espertos conseguem ver que aqui tem um e aqui tem um, correto? Vamos lá. Concordam que esse zero vai embora com esse e este vai embora com esse, certo? Então, juros vai ser igual a 4,8%. 4,8%, não, perdão. Vai dar 4,8%, certo? Então, vamos calcular agora o nosso montante. Vamos calcular aqui ao lado. Qual é a fórmula do nosso montante? É capital mais juros, certo? Montante vai ser igual a R$ 600 mais os juros que a gente calculou aqui embaixo, 4,8, certo? Montante vai ser igual a, no caso é R$ 600, certo? Mais 4,8%. Obedecendo a vírgula abaixo de vírgula, vamos lá. 0,8, 406, certo? Então o nosso montante será R$ 604,80, certo? Então, no fim do mês, como pede aqui a nossa questão, no fim do mês, a aplicação, a quantia será de, vou botar aqui embaixo, será de R$ 604,80. Então essa aqui é o nosso resultado final. Bom, vamos resolver o exercício proposto pelo fluxograma que eu recebi para o meu trabalho, certo? Sobre juros simples. Lá vamos nós. Vamos ler o enunciado, certo? Muitas vezes, o comprador possui o dinheiro para pagar à vista, mas escolhe a prazo. Neste caso, é comum que sejam cobrados a juros que encarece o produto, certo? Vamos acompanhar a situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja oferece dois planos de pagamento. Pagamento 1 e o segundo pagamento. Primeiro pagamento, à vista, por R$ 500. Presta atenção que nós vamos precisar dessas informações para poder fazer nossa conta, certo? A segunda opção, em duas parcelas iguais de R$ 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra, certo? Caso Cícera opte a pergunta, vamos à pergunta. Caso Cícera opte pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? Nós iremos ter que calcular a taxa mensal de juros que Cícera irá pagar, certo? Aqui eu já adiantei, já coloquei algumas ressalvas, certo? A primeira prestação na compra parcelada é paga no ato da compra e desta forma não incide juros sobre ela, certo? Cícera, ela paga a primeira parcela à vista, que é de R$ 500 sem juros, certo?
E o preço a prazo é de R$ 600, que é a mesma coisa de 300 mais 300. Vamos separar assim porque nós vamos precisar aqui abaixo, certo? Após pagar a primeira parcela à vista, o valor que o cliente ficará devendo é, devemos fazer como essa conta. Devemos pegar os R$ 500 que foi da primeira parcela que Cícera pagou, certo? E subtrair dos R$ 300 que ficará para a segunda parcela a prazo, certo? R$ 500 menos R$ 300, botar RS aqui, vai dar igual a 200 reais. Concordam? Ok. Vamos passar para a nossa segunda etapa. Lembre que esses R$ 200 vai ser o nosso capital, certo? Se optar por efetuar o pagamento da segunda parcela após um mês, terá de pagar R$ 300 e não mais 200, certo? Que vocês lembram que o preço a prazo era de R$ 600, certo? E não, logo os juros cobrados será. Vamos calcular os juros dessa parcela, certo? No caso será 300. Vamos fazer aqui no cantinho aqui em cima a parte, porque aqui embaixo para não ficar muito colado. 300, que é o valor que ela terá de pagar, porque não ficará à vista, ficará a prazo, menos os 200, que é o capital dela, que é o capital que ficou. Ficará igual a R$ 100 de juros. Esses R$ 100 é os juros, certo, gente? Ó, se optar por efetuar o pagamento da segunda parcela após um mês, terá que pagar R$ 300 e não 200. Logo, os juros cobrados será de 300 menos 200, será R$ 100, certo? Vamos agora calcular qual a taxa mensal de juros que Cícera pagará, tá bom? Lá vai, vamos jogar na fórmula, certo? Vamos. Na fórmula de juros simples, que é J igual a C vezes I vezes T, que é juros igual a CIT, para ficar fixado, certo? Então, qual é o nosso juros? O juros foi de R$ 100, está aqui em cima. Foi R$ 100 de juros que Cícera vai pagar. Qual é o capital de Cícera? É 200 reais. Qual é a nossa taxa? Não sabemos ainda. E o tempo? No caso, não é ao final do mês, então é um mês completo, 30 dias, certo? Vamos jogar isso na fórmula. Lá vai. Nossa fórmula, juros igual a C vezes I vezes T. Lá vamos nós. Qual é o nosso valor dos juros? É 100. 100 que vai ser igual a 200, que é o nosso capital, certo? Vezes a taxa, que não sabemos, vezes o tempo, certo? Então, isso aqui ficará, fazer de outra cor, 100 igual a 200 vezes 1, 200 vezes I, 200 I, certo?
Vamos agora isolar I, que é a nossa taxa para saber. Ficará, fazer de outra cor. Ficará 100 sobre 200. Certo? Posso fazer o quê? Cortar zero, cortar zero, cortar zero, cortar zero. E ficou igual a 1/2. Gente, só que ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a taxa mensal de juros que ele pagará. Então, essa taxa ela tem que ficar em porcentagem, certo? E na nossa aula de porcentagem que a gente teve atrás com algum colega nosso, 1/2 equivale a quanto? A 50%. Então, a nossa taxa será de 50%. Concordam? Então, voltando para outra folha, para a nossa pergunta. Aqui. Caso Cícera opte o pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? A, 20%, B, 25%, C, 35% e D, 50%. Essa é a nossa alternativa correta. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa questão, ou se vocês lerem e não compreenderem, podem vir me chamar no privado. Qualquer coisa, manda uma mensagem no grupo que estarei respondendo todos, certo? Bom, vamos dar só mais uma fixadazinha bem rapidinha aqui sobre o que é matemática financeira. A matemática financeira aborda por meio de juros simples e composto, consiste na aplicação dos conceitos de progressão aritmética e geométria, respectivamente. Ela é o emprego de procedimentos matemáticos para simplificar e compreender operações cotidianas, até mais complexas. Outros aspectos importantes a considerar. Ela possui vocabulário próprio, cujo entendimento faz parte do aprendizado, certo? Ó, alguns conceitos básicos da matemática financeira, uns termos mais importantes que nós temos que aprender. Existem alguns conceitos de matemática financeira que são básicos e precisam ser definidos, pois sem eles, cálculos futuros ficam sem sentido. A seguir estão alguns deles. Como assim cálculos futuros ficarão sem sentido? Se nós não entendemos que a fórmula de juros simples é J igual a C vezes I vezes T, o que quer dizer essas letrinhas, essas iniciais? J quer dizer juros. O que é juros? Juros é a remuneração obtida a partir do capital de terceiros. Ela pode ser entendida de duas formas. Quem paga, neste caso, os juros podem ser chamados de prejuízos, ou quem recebe pode ser entendido como rendimento, ou seja, lucro. O C, o meu capital, recurso financeiro transacionado na data focal zero de determinada operação financeira. É o nome dado ao início de uma operação financeira. O capital é a base para cálculo de juros, também conhecido como valor principal, valor presente ou valor aplicado, certo? Vamos para a nossa taxa, que é simbolizada pela letra I. Coeficiente obtido em relação dos juros com o capital, que pode ser representada em forma percentual ou unitária. Percentual, como a gente já tinha falado mais atrás, na forma de porcentagem. Utiliza-se a letra I, como está aqui em cima, para representá-la, pois no inglês, juros significa interest. Por isso que a letra é I e não T. Não confundam tempo com taxa, certo? Um erro muito grave que acontece. Tempo é simbolizado pela letra T. O que significa tempo? Tempo que certo capital aplicado a uma taxa necessita para produzir um montante.
Não coloquei aqui o que é montante, mas vou dizer o que é o montante. O montante é o valor monetário acumulado de uma operação comercial ou financeira após determinado período, ou seja, a soma do capital mais os juros. Uma observação importante que temos que fazer quando formos calcular juros simples. Toda vez que a taxa estiver em porcentagem, viu? A taxa tiver em porcentagem, ela deve ficar em fração. Como assim? Se eu tenho 5%, como é que eu devo deixar em forma de fração? Isso aqui é a mesma coisa de 5 sobre 100. Concordam? Isso foi explicado em uma aula atrás por algum colega nosso. Não sei quem, só sei que foi. Toda vez que for calcular a taxa e o tempo, devem sempre estar associados. Como assim associados? Um exemplo. Olha, a taxa sempre virá em mês, dia e ano. E o tempo sempre virá em, em uma diária, mensal ou anual. As duas sempre têm que estar associadas. Se eu digo que eu tenho uma taxa de 5% ao mês e digo que, um exemplo, 5% ao mês em 2 anos. Aqui vocês percebem que está em mês e aqui vocês percebem que está em anos, certo? Então, esses 2 anos eu tenho que transformá-lo em meses. No caso, ficará 24 meses. Concordam? Que um ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses. Isso aqui é o meu tempo, isso aqui é a minha taxa, certo? E, por fim, a fórmula do meu montante. O que é o meu montante? É o valor monetário acumulado resultante de uma operação comercial ou financeira após determinado período, ou seja, a soma do capital com os juros. Como assim, Micael? A soma do capital mais os juros, certo? Pronto. Essa foi a aula sobre matemática financeira do assunto de juros simples.